Bem-vindos ao Poder 360 Entrevista. Está aqui nesta quarta-feira, 25 de julho de 2018, o professor Mauro Benevides Filho, assessor econômico do candidato Ciro Gomes. Bom dia, professor. Primeiramente, eu gostaria de saber como foi o convite para o senhor compor a campanha do candidato. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês e ressaltar que a minha relação com o presidente Ciro Gomes, essa relação já vem há 30 anos, muito antes mesmo dele assumir a Prefeitura de Fortaleza, em 1989, onde lá exercia minha primeira função como secretário da Fazenda do município. Portanto, já é um relacionamento de muitos anos. Depois secretário de Planejamento do seu governo, coordenador do seu programa econômico já de 2002. Portanto, é uma continuidade de estudos profundos que estamos fazendo a vida inteira, tanto o presidente Ciro quanto a nossa equipe, de compreender melhor a situação brasileira, como acelerar o seu desenvolvimento econômico e hoje, especificamente, como proceder esse tal dito ajuste fiscal que todo mundo fala, que dizem que é importante, que é a base da reversão das expectativas, mas somente a candidatura do presidente Ciro é capaz hoje de pontuar como ele pode ser resolvido. E quais são as principais propostas do plano econômico do candidato Ciro e também os principais desafios a serem enfrentados para o próximo presidente eleito? Bom, você tem duas tarefas a serem corrigidas muito fortemente. A primeira é no setor público. Você tem que recompor a capacidade de investimento do governo federal, que hoje teve, ano passado, um déficit primário de 120 bilhões de reais, previsão para 2018 é de 146 bilhões de reais, e isso tem afastado a possibilidade do investimento público e, com isso, fazer um crowding, ou seja, trazer os investimentos privados para complementar essa necessidade de investimento que o Brasil tanto precisa. E, além disso, com esse ajuste fiscal, você interromper essa escalada de crescimento da relação dívida-PIB, que tem gerado tanto incerteza aos investidores, tanto os nacionais quanto internacionais. Isso tem diminuído o potencial de crescimento da atividade econômica e, portanto, se faz premente que essa correção seja feita e eu vou pontuar como isso será realizado. No lado privado, você tem taxas de juros extremamente tão elevadas no Brasil que a rentabilidade do negócio no Brasil ele é inferior ao custo de captação dentro do sistema financeiro para financiar aquela produção. Como as empresas brasileiras não são muito capitalizadas, elas têm que recorrer ao sistema financeiro para ou iniciar a sua atividade de produção ou ampliar o seu parque produtivo. Tudo isso envolve um custo financeiro muito elevado e a rentabilidade do negócio não está lhe assegurando essa sobrevivência. E por isso, estou informado que até dezembro teremos, o sistema bancário brasileiro vai levar para crédito e liquidação duvidosa aproximadamente 600 bilhões de reais dessas empresas e que, portanto, restringem com isso a retomada do investimento privado. Tanto recompor o setor público e recompor o setor privado para que isso enseje geração de emprego, que é o grande problema da população brasileira, e torne o setor público capaz de fazer as políticas sociais que minimizem esses efeitos, sobretudo na classe menos favorecida. Em eventos e entrevistas, Ciro tem batido muito também nessa tecla do ajuste fiscal e citado as propostas do senhor. Ele, inclusive, chegou a dar um prazo de 24 meses, conseguir reduzir o déficit e já apresentar um superávit. O senhor acha realizável essa proposta? Esse valor de 120 ou 140 bilhões, ele pode sim ser revertido em 2 anos, da seguinte maneira. E veja que desde quando iniciamos a falar isso, todo mundo achava isso um absurdo. Hoje não. Quase todos os candidatos estão dizendo que isso é capaz de ser alcançado. Entretanto, ninguém pontua essa possibilidade
e que é o que eu vou procurar fazer hoje e esclarecer, né, para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Primeiro, até porque o sistema tributário brasileiro ele é muito regressivo. Dos 2 trilhões que o Brasil arrecada, 1 trilhão e 150 é imposto sobre o consumo, ou seja, o pobre de baixa renda, que tem que consumir ali as suas primeiras necessidades sempre, ele paga muito imposto. Já o imposto sobre propriedade, que é onde os grandes, os muito mais ricos, detêm o seu patrimônio, seja na propriedade, seja na doação, seja na herança, esse arrecada somente 84 bilhões. Portanto, isso precisa ser revertido, tornar o sistema tributário brasileiro muito mais justo. Com isso, estamos propondo, para fazer o ajuste fiscal, tanto cortar despesa quanto aumentar a receita. Cortar despesa onde? 2 principais. Primeira delas, o Brasil hoje oferece 306 bilhões de reais de incentivos fiscais. Primeira coisa é cortar 15% flat de todos eles. Lá no estado do Ceará, por exemplo, nós cortamos 10. E nós estamos propondo na União cortar 15. E depois, se a população brasileira der a oportunidade ao presidente Ciro realmente a sua eleição, depois de entrar no governo, vamos analisar cada uma dessas exonerações, qual foi o efeito macroeconômico que isso gerou, se aumentou a atividade econômica, se gerou mais empregos, enfim, para que saber se podemos aumentar a retirada desse subsídio ou até mesmo, se é possível, eliminá-lo por completo. Só isso aí dá 45 bilhões de reais de receita. Segunda, vamos acabar com essa história de pejotização, que é aquela história de uma pessoa só ser interpretada como empresa. Não é a microempresa que tem lá 2, 3 funcionários. Estou falando dessa coisa pessoa física que virou pessoa jurídica e aí pagam a alíquota de imposto de renda menor, pagam a contribuição previdenciária totalmente menor e isso tem gerado tanto efeitos na arrecadação previdenciária quanto dado o imposto de renda e essa eliminação pode gerar 18 bilhões de reais a mais. Terceiro, ainda agora na receita, é você recriar no Brasil a inserção do imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos. Tirar a classe média, tirar a classe menos favorecida, vamos cobrar dos mais ricos. Esse ano, em fevereiro, uma determinada instituição financeira distribuiu 20 bilhões de reais de dividendos aos seus acionistas, entretanto, 9 foi distribuído para 3 pessoas. Não pagaram 1 centavo de imposto de renda. E esse imposto sobre lucros e dividendos poderá render de receita 49 bilhões de reais. Mas como simultaneamente nós vamos recalibrar o imposto de renda da pessoa jurídica para baixo, nós vamos perder receita da ordem de 9 bilhões, o efeito líquido disso é da ordem de 40 bilhões. Então são várias, diminuir o custeio da União em 10% das despesas discricionárias. Isso dá, hoje a despesa discricionária é 128 bilhões, 10% dá 12,8. Portanto, há todo um desenho estudado, checado, para compreender até quando chegar esses 130 ou 140 bilhões, para que o presidente Ciro, no seu terceiro ano, já deslanche integralmente e recupere a atividade econômica, gerando novas oportunidades ao povo brasileiro que tanto precisa. E sobre a reforma da Previdência que foi tentada ser proposta no governo Temer, o senhor alteraria ela de alguma forma? Proporia também outra reforma da Previdência? Bom, primeiro, esse governo não tem nenhuma legitimidade para estar propondo qualquer alteração em Previdência. E isso dificulta, portanto, a própria recepção no âmbito do Congresso Nacional. Essa é a diferença do presidente Ciro. Vamos tratar uma reforma de Previdência agora, durante o período eleitoral, para que no momento em que o presidente seja eleito, ele já possa dispor ao Congresso Nacional aquelas ideias que foram, portanto, traduzidas ainda durante a campanha. Qual é a ideia da Previdência? Primeiro, fazer um pilar de assistência social, que é exatamente, inclusive, destrinchar da Previdência essa área de assistência social, que hoje está muito misturado no orçamento da Seguridade Social. Vamos deixar claro
E esse pilar, independente da pessoa ter contribuído, portanto, ela não ter contribuído nada, ela terá direito a um salário mínimo, e isso vai especificamente para o Tesouro identificado. O segundo pilar é o pilar de repartição. Pilar de repartição é o que está vigente hoje. Isso não dá certo, isso dá déficit todo o tempo, não tem nenhum regime de repartição que dê superávit. E por que isso acontece? Hoje, a taxa de crescimento da população é muito baixa e as pessoas estão vivendo mais. Portanto, se antigamente no serviço público a relação era de 6 servidores ativos para 1 inativo, hoje nós temos 1,8 ativo para 1 inativo. Isso dá prejuízo. Então, isso não se sustenta. Você simplesmente reparametrizar o regime de repartição vai continuar permanentemente, presidente, entra presidente, sai presidente, essa reforma da Previdência continuará sempre necessária. Então, a nossa ideia é manter o regime de repartição com um teto menor, hoje é 5.600, nós vamos reduzir, a ideia é reduzir isso para 3.500, para 4.500, isso está simulado para que o presidente Ciro possa fazer a sua definição, e a partir daí, vamos para um pilar de capitalização de contas individuais. Isso, por definição, é déficit zero. Só que diferente do Chile, que lá a contribuição desse bolo que vai definir o montante da sua aposentadoria daqui a 35 anos, não vai ser somente a contribuição do trabalhador. Ele vai ter também a contribuição, seja no setor público, do governo, seja do setor privado, da empresa, de tal maneira que esse bolo, bem administrado, ele poderá render uma aposentadoria maior do que o próprio regime de repartição poderia ter gerado. E sobre o teto dos gastos, o senhor acha viável que ele vai ser cumprido nos próximos anos do mandato? Como ele deve ser revisto? É importante uma proposta de contenção das despesas do governo? Bom, o teto dos gastos, ou a emenda constitucional número 95, ela foi feita com o objetivo de controlar a despesa da União. Só que cometeram uma enganação à população brasileira muito grande. Porque nesse controle, lá você controla pessoal, controla custeio, controla previdência e colocaram o investimento do setor público dentro. E o que é que está acontecendo no nosso país hoje? Está aumentando o gasto pessoal, está aumentando o gasto de previdência, que são as duas maiores despesas do governo federal, e aí estão assassinando os investimentos para dizer para o país que estão diminuindo despesa. Não estão diminuindo absolutamente nada, nenhuma despesa está sendo diminuída. O que está acontecendo é que estão reduzindo o investimento para o menor nível desde 1947. O setor público tem, de 1947 a 2017, o menor volume de investimento, 1,8% do produto interno bruto. E isso, portanto, é outra coisa. Preservar esse gasto, esse mesmo gasto, durante 20 anos, é uma coisa totalmente impossível. Lá no nosso estado, por exemplo, fizemos com 6 anos, exatamente para dar um acompanhamento muito melhor. Agora, nós temos que tirar investimentos e temos que deixar a educação e saúde com alta qualificação, se necessário aumentar lá, reduzir em outras áreas, que é o grande objetivo desse controle de despesa. Pessoal, por exemplo, se uma categoria, a inflação 4,5%, 5%, se alguma categoria quer aumentar 8%, a outra categoria vai ter que ter só 2% de aumento, de tal maneira que esse percentual fique dentro do limite estabelecido. Isso nós já temos experiência, já estamos fazendo isso no Estado, não há nada de novo. Agora, a modificação dessa emenda constitucional, ele é alicerce fundamental para poder recompor a estrutura de investimento do governo federal. O próximo presidente vai ter um problema muito grande, porque o Congresso aprovou já a prévia da LDO, dando margem para despesas não obrigatórias com menos de 100 bilhões. Ou seja, o próximo presidente vai ter ao seu dispor menos de 100 bilhões de reais para gastar com despesas que não são obrigatórias. Como no eventual governo Ciro Gomes solucionaria isso, lidaria com essa realidade? Todo o setor público, no custeio, ele tem margem
para fazer a sua despesa. Portanto, como eu já falei, 10%, lá quando a gente somou de novo, lá no valor que estava na LDO, deu 128 bilhões. Portanto, tem como cortar 10%, 12 bilhões, isso é inequívoco. Entretanto, pessoal, por exemplo, o Congresso aprovou, em dezembro de 2016, 56 bilhões de reais de aumento de gasto pessoal, em 17, 18 e 19. Isso precisa ter um acompanhamento melhor. Como eu falei, se você vai... E isso é despesa obrigatória, que é interessante como ninguém fala nada. Então, se alguma categoria consegue fazer uma pressão mais veemente para obter aumento, você vai ter que eleger uma outra categoria para ter um percentual menor. Esse controle ele é fundamental. E a reforma da Previdência, também no médio prazo, que é o maior componente de despesa, ela vai, portanto, dar um alívio no caixa para poder recompor essa estrutura. Além disso, e eu já pontuei aqui, há todo um processo de elevação de receita, seja na gestão mais eficiente. Por exemplo, vamos analisar todos os programas de governo, aqueles valores que são gastos, que esses produtos não têm gerado eficiência na avaliação. Os programa de juventude, programa de exoneração de folha. Vamos analisar que programas são esses e saber se eles devem permanecer ou não. Aqueles que não tiverem apresentado resultado, vamos excluir. Vamos chamar o IPEA, chamar o IBGE, chamar os institutos de pesquisas independentes para analisar. Isso dá para cortar no mínimo 15 bilhões. E por aí são descritas várias despesas que, eliminadas, você consegue fazer essa correção eu não diria com facilidade, mas realmente com disposição firme você consegue fazer essa redução nesse prazo de 2 anos que estamos falando. Medidas de ajuste fiscal e contenção de despesas não costumam ser bem vistas pela população e pelo eleitorado. Como mostrar a necessidade disso? Por uma razão muito simples. Porque ajuste fiscal é vendido para as pessoas como corte. Tudo é corte. Vou cortar o que o governo tem. Ajuste fiscal não é um fim em si mesmo. O que nós temos que passar para a população brasileira é que ajuste fiscal é você dotar o Estado de condições financeiras de fazer as políticas sociais, de fazer o investimento acontecer, de criar programas que possam inserir as pessoas que precisam de uma melhor qualificação no mercado de trabalho, é melhor distribuir renda. Então, quando você tem um governo forte através do ajuste fiscal, as ações para poder tornar o país mais justo é o que acontece. Eu preciso ter uma educação de qualidade, eu preciso ter uma saúde que possa ser mais eficiente, e você só faz isso se você tiver dinheiro. Então, a maneira como as pessoas vendem o ajuste fiscal é totalmente equivocada. Todo mundo é idiosincrático a ajuste fiscal, porque interpretam isso como corte, quando na realidade é a base. Ajuste fiscal não tem ideologia. Ajuste fiscal é a base de você tornar um governo sadio, forte financeiramente e que seja capaz, portanto, de fazer os investimentos que permitam tornar o Brasil um país muito mais justo. Dentro desse sentido, desse diapasão, você com certeza consegue fazer essa justificativa com muita tranquilidade. Ano passado foi alterada a lei de partilha do pré-sal, que desobriga a Petrobras de ter alguma participação na exploração dos campos. Ciro já criticou diversas vezes essa medida. O senhor alteraria isso, venderia de volta os campos explorados? Veja, a pressão maior que nós temos que falar é sobre Petrobras como um todo. Óbvio que o Brasil tem 144 estatais. Dessas 144 estatais, deve ter aí umas 60, 70 que realmente você tem que deixar o setor privado. Privatização ela tem 2 sentidos. O primeiro sentido da privatização é você trazer eficiência para um setor onde você não consegue ter. Portanto, ele é deficitário todo o tempo e o Tesouro Nacional tem que bancar. A segunda razão, você traz o investimento privado para fazer o investimento que esse setor precisa.
Porque o governo federal não tem condição de estar bancando isso, ele já é deficitário, como é que ele vai ficar colocando dinheiro na empresa que está deficitária? Então você tem essas duas razões. E eu discordo, inclusive, de um determinado coordenador econômico que disse que tem que vender e privatizar para resolver o problema do déficit primário. Ninguém vende patrimônio para resolver a despesa corrente. Você tem que fazer a privatização com esses dois intuitos, objetivos que estou traçando nesse momento. Então, não há nenhuma aversão do presidente Ciro em relação a essa questão. Agora, em relação à Petrobras, em relação à Eletrobras, em relação ao Banco do Brasil, são áreas realmente de extrema estratégia para o país. A Petrobras tem um volume de conhecimento, tecnologia, exploração do próprio pessoal que poucas empresas têm no mundo. Segundo, 79% do petróleo do mundo é estatal. As pessoas não sabem disso. Quer ver uma coisa? O Carcará, que foi vendido recentemente, Lauriberto, ninguém sabe quem foi a empresa que comprou esse poço. As pessoas pensam que foi a Exxon ou que foi alguma outra empresa privada. Isso demonstra total desconhecimento. Quem comprou foi uma estatal norueguesa. Ou seja, você pode ter no serviço público, além da questão da estratégia, da boa governança, no estabelecimento de metas de gestão, você pode tornar essa empresa bastante competitiva. Então, essa questão de estar tomando decisões agora, final de governo, sem legitimidade, sem discutir com o presidente que entra, seja ele quem for, não necessariamente o próprio Ciro, mas seja quem for, isso é uma hora totalmente inoportuna para você estar fazendo decisões dessa magnitude que você acaba de colocar. Então, separamos aqui dois eixos de privatização para que os nossos telespectadores possam realmente compreender o que é que nós pensamos em relação às privatizações. O senhor enxerga que alguma estatal atual teria a necessidade de ser privatizada ou ser concedida? Quais? Sim. Quem vai anunciar todas elas vai ser o próprio presidente. Mas eu dei o número. Das 144, nós já detectamos aí pelo menos eu falei 70, mas pelo menos 59, 60, tem uma empresa que trata do trem-bala. Eu não sei exatamente qual é o trem-bala que o Brasil tem ou vem a ter, então existem vários. Aí ela só consome 400 milhões, ora só consome. Você soma aqui 200 milhões daqui, 500 da acolá, 1 bilhão e 100 não sei de onde. Aliás, teve um jornal de grande circulação nacional que pegou se eu não me engano foram 18 empresas, 20 empresas estatais, que dava um déficit de 18 bilhões ao Tesouro Nacional. Então, ali tem um bom exemplo de algumas delas que podem realmente ter com muito mais agilidade a sua privatização. Entretanto, privatização não é um assunto simples. Vender empresas com grande complexidade exige um estudo prévio de como essa licitação deva ser processada. Exige um estudo prévio para definir preço de quanto essa empresa deve ser vendida, porque a experiência de privatização brasileira é realmente vender a preço de banana. E isso vai ter que acabar com essa nova metodologia que nós estamos pensando efetivamente em implantar, se o povo brasileiro der a oportunidade a eleger o presidente Ciro. Semana passada, o candidato Ciro entregou uma carta aos presidentes da Embraer e da Boeing criticando o processo de privatização. Como o senhor enxerga isso, essa movimentação para as duas empresas se fundirem? Bem, a carta ela teve como finalidade ponderar as empresas que esperassem o momento oportuno para fazer. Né? Ele relata algumas dificuldades de entendimento dessa operação, a comercial, o eixo de defesa e o terceiro eixo de jatos executivos. O que ele pondera na carta é exatamente por que isso nessa correria. O povo brasileiro não sabe nem quais são os termos de acordo. O valor que está proposto, de 4,9 bilhões, é muito irrisório comparado com esse despontar de novos negócios que a Embraer conseguiu conquistar. Então, o que ele está ponderando na carta não é nem a favor ou contra a privatização. O que ele está ponderando na carta é que esse mecanismo ele tem que ser examinado
com mais calma, colocar técnicos para compreenderem melhor essa incorporação, porque o que rola em mercado, que isso é bom somente para quem está comprando. Para a própria Embraer, os ganhos são praticamente nulos. E é isso que ele está ponderando. E sobre a reforma trabalhista aprovada pelo presidente Michel Temer, o Ciro já deu diversas declarações, ora criticando, ora falando que alteraria a reforma, mas manteria uma reforma. O senhor manteria uma reforma trabalhista? Quais pontos o senhor acha que deveriam continuar? Quais que deveriam ser alterados? Quando o presidente Ciro falou em reforma trabalhista, ele estava se referindo a alguns termos da reforma que lá está proposto. Ele não está dizendo que não vai apresentar uma nova proposta. Pelo contrário, ele agora, em função dessas cobranças, ele está, inclusive, ainda mais explícito em dizer que vai fazer a reforma trabalhista. Ele compreende que há novas relações de trabalho, ele compreende que o volume de ações trabalhistas é muito grande no país, ele compreende que tem novos empregos, até trabalhando em casa, você já pode fazer, e por produtividade você ser avaliado e pago. Tudo isso ele compreende na sua extensão. Agora, nessa reforma que aí está, tem alguns pontos que precisamos deixar para que as pessoas façam a sua avaliação. Primeiro, colocar a grávida para trabalhar em ambiente insalubre. Eu duvido que tenha algum empresário brasileiro que vá defender essa proposta. Segundo, trabalho intermitente. Eu sou um trabalhador, ganho um salário mínimo. E aí passo a ser contratado de forma intermitente. Nesse mês, intermitente significa que eu posso trabalhar por horas. 3 horas hoje, 5 horas amanhã, para que todo mundo possa compreender essa terminologia. Nesse mês específico, vamos dizer que eu só fui contratado e só ganhei R$800 em vez dos 930. Você sabe o que acontece na reforma? Hoje eu serei obrigado a pagar a minha contribuição previdenciária não em cima dos 800 que eu ganhei, mas em cima do salário mínimo que eu não recebi. Fica um negócio assim, estranho para as pessoas. Insegurança jurídica, vale para as ações para trás, vale para frente? Como é que isso vai ser efetivamente entendido? Enfim, vários outros pontos que precisam ser melhor esclarecidos. Isso o presidente quer discutir com os empresários, quer discutir com a classe trabalhadora, ele quer ser um grande mediador desse processo e aí sim fazer uma proposta ao Congresso Nacional de como essas relações precisam ser aprimoradas e como isso dá tanto segurança para o empresário, como dá segurança também para o trabalhador brasileiro. É muito mais nesse sentido. O senhor falou que o Ciro quer debater com uma sociedade. Nesse debate também estaria incluído os sindicatos e ele, de alguma forma, traria o financiamento sindical obrigatório de volta ou outra forma de financiamento, a não ser que seja obrigatório? Ele tem sido extremamente enfático em falar, em afirmar que dentro desse processo de negociação, os sindicatos estarão presentes, os trabalhadores estarão presentes, as empresas estarão presentes. Ele, inclusive, falou que pondera que a própria Justiça do Trabalho também esteja presente. E ele, inclusive, que ele possa ser um mediador, né, dessa nova reforma, repito mais uma vez, que ele compreende que é necessária para o país e que, portanto, é dentro desse espectro aí de discussão que ele deseja realmente apresentar a melhor proposta trabalhista. É dentro desse contexto que ele quer trabalhar. Recentemente, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, vem se reunindo com assessores econômicos dos candidatos. O senhor participou de uma dessas reuniões. O que foi debatido? Na realidade, o que o ministro Guardia e o presidente do Banco Central, William, foi uma reunião conjunta com os dois, pelo menos no meu caso, exatamente tem 2 propósitos. Primeiro, obviamente, conhecer um pouco das nossas ações e como nós somos a única candidatura que estamos pontuando a correção desse rumo que aí está traçado, é natural que isso desperte um maior interesse em compreender em maior detalhe, uma maior extensão, essa proposta de conserto, vamos usar essa palavra, da estrutura fiscal brasileira. Ao mesmo tempo, ele também aproveitou a oportunidade para passar um pouco do esforço, das ações que ele vem procurando fazer para poder
entregar um governo com a estrutura fiscal melhor definida, com uma equação, quem sabe, até de um mínimo de retomada do processo de crescimento econômico com maior velocidade. Na realidade, foi uma agenda bem próspera, tanto daqui para lá, ou seja, todos nós, a nossa equipe que participa, temos visitado aí várias entidades, seja de investidores, seja do próprio setor público, enfim, sistema financeiro. Nós temos atendido praticamente, eu e a equipe, professor Flávio Taliba, professor Carlos Mans, professor João Mário, o próprio Nelson Marconi. Nós temos aí uma equipe de 100 colaboradores muito dedicados que estão atendendo aí a essas demandas, e eu espero, portanto, que essa medida possa ter rendido frutos, tanto na compreensão do que ele pode fazer, inclusive ele externou lá na hora que voltaria com a proposta, ia conversar ainda com o presidente, com a proposta de tributar os fundos exclusivos. Eu acho que é uma coisa que precisa ser considerada na economia brasileira. São fundos de grandes potenciais financeiros e que isso pode, inclusive, contar com o nosso apoio agora para medidas que venham ao encontro desse reajuste fiscal que nós estamos propondo a toda a população brasileira. O senhor chegou a ter alguma conversa de fato com algum representante do DEM? Ah, sim, quando aquela reunião do sábado passado aconteceu lá e eu não estive presente, a única questão que me foi colocada mais especificamente foi na questão da reforma trabalhista, e que fui pontuando essas questões. No resto, a questão de taxa de juros que ia ser fixada, não existe taxa de juros, é produto da equação fiscal. Foi colocado, queria entender a reforma da Previdência, porque há uma divergência, tem gente que só quer reparametrizar a reforma. Nós achamos que tem que reparametrizar e criar o terceiro pilar, que é da capitalização de contas individuais. Enfim, foram tratados vários pontos, mas não foi essa a questão que gerou outras decisões que o público brasileiro todo conhece. O Ciro também não está disposto a fazer determinadas negociações, ele não vai fazer isso, de tal maneira que o presidente continua aí, os seus articuladores políticos. O ex-governador Cid tem feito uma conversa aí com outros partidos, e eu espero, portanto, que até o dia 5 possamos ter essa grande chapa que vai transformar o Brasil. Algum nome da atual equipe econômica de Temer seria mantido no governo Ciro? Olha, seria muita petulância da nossa parte estar tratando de nomes sem nem mesmo a gente ter alcançado a presidência da República. Portanto, por preservar, né, toda essa autoridade que a eleição nos obriga, a gente pondera. Obviamente que tem, toda a equipe econômica, ela tem pessoas que às vezes convergem e às vezes diferem de raciocínio muito forte. Isso é muito comum, isso existe. O setor público tem profissionais bastante conhecedores do problema brasileiro. Agora, para estar tratando de nomes antes da eleição, quero ponderar que isso é para um momento posterior. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade. Quero dizer que vamos encontrar um presidente que recuperará a moral do governo federal, que terá a capacidade de restituir a capacidade de investimento do setor público e que fará políticas sociais que transformarão o país em um Estado, uma União muito mais justa e muito mais desenvolvida. Muito obrigado. Muito obrigado.